Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo, né? É um prazer estar aqui no evento, falando um pouquinho aí de tecnologia, de desafios de mercado, de o que a gente está vivenciando e o que a gente vai vivenciar. E eu gostaria, primeiro, né, falar um pouquinho, para quem ainda não me conhece, eu sou o Odair Teixeira, todo mundo aí, o mercado me conhece como Oda, né? 28 anos aí de jornada de segurança, trabalhando aí em diversas posições, de diversos players de mercado, muito feliz, né? E tentando contribuir um pouquinho aí com o nosso dia a dia aí, com as nossas adversidades e os desafios, né, de mercado. Bom, pessoal, o tema hoje aqui é um tema que está muito em voga de mercado hoje, né, que é como a gente fazer uma abordagem Zero Trust no nosso Identity Fabric, né? Então, para isso, eu trouxe uma apresentaçãozinha, né, para a gente ancorar, mas eu sempre gosto de usar isso daqui como uma reflexão, né? Isso daqui não deve ser um mantra, uma regra, mas assim, isso daqui deve ser algo para a gente refletir e ver se faz sentido para o nosso dia a dia. Se não vejamos, né? Bom, a gente sabe, né, as mudanças que foram impostas aí pela pandemia, né, o desafio do trabalho remoto que vem acontecendo, e todas essas mudanças que a gente sofreu de lá para cá são praticamente irreversíveis, né? Então, a questão do trabalho remoto, a questão da identidade distribuída, a questão das mudanças desafiadoras, né? Isso daqui veio para ficar. E com isto a gente criou ali uma janela para aquele grupo que sempre se desenvolve no caos, né? Que são os hackers, né? Infelizmente é o nosso desafio aí. Eles sempre prosperam no caos, né? Então, como a gente teve essa diversidade, lógico que prosperaram. Bom, trazendo um pouquinho aí do que é o custo, né? O que aconteceu com isso daí, num relatório que a IBM sempre desenvolve. Então a gente viu, né? Este ano aí, na verdade, 2020 para 2021, a gente teve um aumento de 10% no custo de violação, né? Então, assim, ficou mais crítico, ficou mais pesado para a gente tratar. O impacto do trabalho remoto também ele aumentou em 1,1 megadólares, né? Então, assim, o custo do trabalho remoto, tecnologias, impactos, e o aumento de 20% como um vetor de ataque, sendo a identidade aí comprometida. Isso aí é algo, estatística, né? E sempre em apresentação de segurança a gente tem que falar em algum momento de estatísticas, né? Então, essas são algumas estatísticas que corroboram com essa questão que a gente vem trazer de precisar dar mais atenção para a questão identidade dentro desse aspecto de segurança de tecnologia. Andando um pouquinho mais, né, pessoal, então aí a gente, nestes desafios, né, e nessas novas tecnologias, a gente sempre traz algumas perguntas, né? Será que, à medida que esses ataques, que essa sobrecarga, né, nos nossos ambientes de defesa foram inferidas, né? Será que a resposta para tudo isso daí é o Zero Trust, né? E aí, trabalhando um pouquinho mais ali no âmbito da pesquisa, né? A gente viu que empresas que adotaram e implantaram o Zero Trust em sua arquitetura, elas tiveram uma redução de 1,8 megadólares, tá? No custo com as violações, ou seja, a gente teve uma redução de 1,8 mega no impacto do negócio, né? Isso daí é um negócio muito interessante de ver. E aí a gente responde, né? Zero Trust é a resposta, sim, é a resposta, né? Então se traduz em números, né? Porém, como que a gente faz isso daí acontecer, né, pessoal? Bom,
Aí a gente tem que começar a pensar como o nosso Identity Fabric se relaciona, né, com o Zero Trust, para a gente fazer uma adoção de Zero Trust dentro dessa questão de Identity Fabric, né? E a gente sabe, né, o conceito de Zero Trust, muitas ferramentas, cada uma se presta a uma funcionalidade, cada uma fazendo e atuando de forma pontual, mas como que a gente integra tudo isso daí no âmbito de identidade, né? Então a gente tem que rever, né? As organizações, elas sempre iniciam, né, a segurança no perímetro. Então, assim, a gente está blindando ali o nosso data center, né? Então, isso daí era uma metodologia que era muito empregada, muito difundida, e que muitas empresas ainda estão presas nessa arquitetura, né? Assim, prosseguindo, né? Hoje, a gente pensa na parte do data center sendo blindado, mas internamente a gente ainda carece de uma segmentação interna. Então, aí a gente parte para a segmentação em florestas e clouds privadas, né? Então, a gente vai, dentro disso daí, segmentar um pouco mais para dar um pouco mais de granularidade, né, nas nossas defesas e no funcionamento dos nossos sistemas. Seguindo, né, os controles aí, eles são implementados, né, nos aplicativos e nos dados, bem como nos canais de comunicação, né? Então, assim, a gente partiu de um controle ali de acessar um dado, de acessar um aplicativo, para também acessar os canais de forma protegida e criptografada. E, finalmente, né, esses controles, eles são implementados, né, de forma a ele atingir todas as camadas, né, de segurança, desde os servidores, containers, aplicações, bancos de dados. Então a gente tem que seguir tudo isso daí. E o que fala o Zero Trust, né? O Zero Trust, ele precisa que toda essa parte de identidade, autorização e autenticação seja sempre validado a cada momento. Então, assim, é uma validação constante dessa identidade. E a gente sabe, né? Aumentando a complexidade ali do nosso ambiente, ou seja, né? A gente com mais itens de controle, afinando mais as minhas políticas, as minhas identidades, os meus acessos, a gente tem uma carga operacional maior. Então, aí a gente já infere um primeiro desafio. Como operacionalizar isso? Bom, só tem um jeito de operacionalizar isso daí, que é criando um mecanismo de automação. Então, a gente, com essa sobrecarga aqui e essa granularidade, a gente precisa evoluir também na questão de automação, onde todos os pontos de decisão eles são dinâmicos, ou seja, eu posso ter autorização baseada não somente agora em perfil, como em contexto e risco. Vamos abordar um pouquinho mais essa questão de identidade para o Zero Trust, né? O que é o fundamento da identidade, né? Bom, primeiro o Zero Trust fala, né, que a gente precisa ali identificar positivamente cada usuário. Eu tenho que me perguntar, né, como que eu faço isso daí? Depois dessa identificação positiva, né, eu tenho que aplicar o privilégio mínimo para a decisão de autorização, ou seja, o mínimo viável possível para que o meu usuário desempenhe aquela função dele de forma segura, onde ele não tenha acesso além daquilo que ele precisa, né? E aplicar uma inteligência, né? Por que aplicar essa inteligência? Porque justamente esta inteligência vai fazer a verificação contínua, né? Isso é o padrão do IAM, todo mundo sabe, né? Agora, o Zero Trust agora, ele requer uma mudança do fundamento na arquitetura da identidade. Por quê? Porque como que a gente traz aquele mundo antigo para esse novo mundo aqui? Isso daqui a gente vai pensar um pouquinho, né?
Antigamente, as tecnologias elas foram criadas sem muita preocupação com isso, né? Por quê? Porque antes a gente tinha um perímetro delimitado, e esse perímetro delimitado, que era o nosso data center, né? Ele era blindado. Então, assim, a gente tinha essa questão de perímetro antigamente. O que não é mais o caso, né? Hoje, o modelo antigo migrou dos data centers, com tudo on-premises ali, para um modelo totalmente distribuído. Então, assim, eu tenho agora esse modelo híbrido, que eu tenho tanto os nossos ativos em data centers, as nossas aplicações em nuvem, a gente tem os nossos apps que estão dentro dos nossos mobiles e também estão em todos os lugares. Então, assim, isso daqui explodiu. Não é mais uma realidade essa questão de um ambiente controlado, né? Não existe mais um perímetro físico, né? Então, agora a gente tem essa nova realidade de silos de segurança, né? E estes silos estão em todo lugar. Portanto, né, portanto agora a segurança ela deve estar também em todos os lugares, né? Bom, pessoal, então assim, a gente já falou um pouquinho ali de Zero Trust, dos desafios, como que está o mercado, como que a gente alinha, né, esses dois mundos de Identity Fabric com Zero Trust, né? Então, vamos pensar, né? Para alinhar isso daí, de um lado a gente tem qualquer identidade, né? Qualquer usuário, sistema que precisa consumir alguma informação. A gente tem qualquer dispositivo, quebramos o paradigma, hoje a gente trabalha omnichannel, então eu estou no mobile, eu estou numa aplicação, eu estou na web, eu estou na minha estação, e qualquer tipo de app, né? Então, assim, como que isso daqui se transforma, né, numa questão de gestão de acesso contextual, né? Para habilitar o crescimento do negócio, lógico, eu não estou mais limitado ali no meu ambiente seguro e restrito, né? Então, eu preciso propiciar que o meu negócio cresça, mas de forma protegida. Então, vamos ver, vamos estudar aqui, passo a passo, como que a gente começa a trabalhar essa questão. Primeiro passo ali, a questão de autenticação, né? Como que eu vou autenticar positivamente o meu usuário que solicita acesso ao aplicativo? Eu tenho certeza que quem está solicitando é realmente quem ele diz ser, né? Isso daí como que a gente consegue identificar ali um usuário legítimo de um usuário fraudulento? Isso daqui é o primeiro passo que a gente precisa ter muito bem definido, com ferramentas, com processos, né? Para a gente já não cair no primeiro item. Em continuidade, né? A parte de autorização, né? Como a gente faz a autorização contínua do acesso, né? Com base no risco e na sensibilidade dos dados, né? Essa autorização ela tem que ser feita antes da concessão do acesso, né? Eu não posso já ter pré-determinado um acesso sem eu ter essa prévia autorização, né? Então, assim, primeiro eu autorizo, né? Depois, primeiro eu concedo ali a parte de autenticação, depois eu autorizo, né? Passando para o terceiro nível ali, né, de preocupação, permitir ajustar e bloquear o acesso de forma automática para mitigar os ataques, né? Então, o que acontece? Por que a gente fala isso daí, né? O acesso estático hoje, ele não é mais uma forma, uma opção. A gente está vendo, não existe mais como estaticamente eu autorizar, porque não é mais um ambiente controlado. Então, assim, os usuários mudam de dispositivos, de meios de acesso e de ambientes. Então, isso daí eu preciso automaticamente ter dispositivos que ajustem, concedendo ou bloqueando o acesso de acordo com a elevação do risco detectado. E como eu detecto esse risco? Monitorando. Então, eu passei, primeiro autentiquei, autorizei, permiti, monitorei, permiti o bloqueio, né? Eu ajustei. E agora eu monitoro.
Por que eu monitoro? Por causa desse processo contínuo de validação, né? Então, eu vou ajustando os padrões de risco aos acessos. Então, dinamicamente, essa monitoração vai retroalimentando todo o meu ambiente, né? E se, né, durante essa monitoração eu vejo que o usuário foi comprometido, ou se ele se torna mal intencionado, então esse padrão foi alterado, isso é detectado na monitoração e automaticamente eu reverto esse mecanismo aplicando um risco maior. E aí toda essa cadeia precisa também se adaptar. Por último, né, a questão do gerenciamento dos direitos, né, para garantir o nível certo. Então, assim, mais uma vez, dinamicamente, né, eu preciso fazer a gestão de direito de forma dinâmica. Hoje, o que eu tenho de acesso pode ser o que eu não preciso de acesso amanhã, depois, daqui a um ano. Então, assim, dinamicamente, eu tenho que gerenciar os direitos dentro das diversas plataformas, mais uma vez, baseado em todo esse framework aqui que a gente já passou. Bom, pessoal, então, assim, deu para entender aqui que a gente tem uma quebra muito grande ali de paradigma, então a gente tem uma modificação na infraestrutura de como se relaciona essa questão de identidade, né, hoje. E como que a gente redefine os casos de uso, né, bom, questão aí do IAM que foi projetado ali para abordar de forma centralizada, né, o gerenciamento de autenticação, autorização e administração, ele caiu, né? E ele precisa ser aprimorado, né? E a gente define aqui duas áreas ali de estudo, né? A parte do data plane e a parte do control plane, né? Então, assim, a parte de identidade ali de data plane, a gente tem a parte de autenticação, né? E autorização. A parte de autenticação, né? Ela precisa hoje lidar, como a gente falou, com o omnichannel. Então, o usuário logado em vários dispositivos, a partir de várias plataformas, e, além disto, a gente tem a questão de autenticação descentralizadas, né? Então, assim, aquela questão de trazer a sua identidade. Então, assim, usuários de, por exemplo, LinkedIn, que querem se aplicar numa vaga de emprego numa plataforma do GUP. Então, assim, ele está trazendo ali essa parte de autenticação, né? De uma plataforma para outra, eu estou portando isso daí e a gente precisa saber tratar como que a gente trata isso daí, como que a gente normaliza isso daqui, né? Já a parte de autorização, né? Então, a gente tem que pensar que hoje a gente tem que se basear no relacionamento, né? As políticas que eram construídas estaticamente, né? Contando com atributos, funções, tal, não sei o quê. Hoje, ela perdeu um pouquinho disso, né? Não é mais estático. Então, assim, eu preciso entender como as bases se relacionam para eu conseguir conceder esse acesso. Além disso, né, a fluidez dos dados, as políticas, né, elas precisam ir se ajustando de acordo com a sensibilidade das informações, né? Então, assim, passamos aqui do data plane para o control plane, né? Como que eu faço a administração disso tudo, né? Então, assim, o modelo unificado também caiu, né? O modelo antigo caiu e agora a gente trata do modelo unificado, né? Como que eu normalizo tudo isso daí, né? Então, assim, lembra aquele caso que eu trouxe a minha autenticação ali no LinkedIn e eu estou autorizando isso daqui ali no meu grupo, eu estou autorizando, eu trago minha autenticação do Facebook para eu me cadastrar em algum tipo de plataforma, algum tipo de serviço, né? Aquele ID social ID e tal. Então, assim, eu preciso administrar isso daí. De que forma? Uma forma inteligente, né? Ou seja, a
gente, mais uma vez, volta para aquela questão que a gente tem que ter inteligência por trás disso para automatizar os processos, né? Então, assim, eu não posso ter uma interferência manual em toda essa cadeia de autenticação. Eu tenho que fazer com que tudo isso se fale, sendo em qualquer ambiente que for. Então, assim, isso daqui é uma redefinição do caso de uso de AA. Né? Bom, vamos entender então aqui, né, essa parte de control plane, né? Então, aqui a gente tem duas visões assim distintas, né? Como eu faço essa questão do IAM Fabric moderno, né? Com dois aspectos. O aspecto de InfoSec, lógico, né? E é um aspecto mais direto, mais literal, né? De authorization dos três principais fatores, né, de políticas de autenticação, né? Ou seja, qual nível de credencial de autenticação é necessário para identificar um usuário com confiança. Né? Segundo ponto ali, a política de autorização. Né? Quais são as condições e os critérios que devem ser atendidos para conceder esse acesso ao usuário? E o terceiro ponto ali é da política de identidade, né? Onde estão os dados de identidade, né, para autenticar e autorizar o acesso desse usuário? Então, a visão de InfoSec é bem pragmática. Agora, quando a gente passa para a questão de gestão de acesso com o viés de negócio, isso daqui se torna um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele não é tão literal, né? O usuário ele deve receber, né, os direitos de acesso desse recurso, né, com um escopo definido, né, para garantir o acesso ao menor privilégio. Mas assim, vamos lá, pessoal, falando dessa forma, para quem está com o pé no negócio ali, fica um pouquinho diferente. Eu vou conceder acesso ao campo ABC do app tal, do banco de dados tal, aquela tabela. Então, assim, isso daqui eu preciso criar algo mais humanizado para concessão de direitos. E aí entra a parte de catálogo, né? Então, assim, eu tenho uma linguagem comercial mais próxima do dia a dia ali do meu negócio, onde aquele gestor consegue entender. Sim, agora eu entendi. Esta tabela do banco de dados diz respeito à unidade de negócio São Paulo. Então, assim, este meu gerente de negócio, ele é um gerente de negócio de São Paulo, então eu vou nesse catálogo e esse catálogo, ele vai, da parte de direito, pegar o escopo referente e criar todo esse relacionamento. Então, um exemplo muito rápido, né? Vamos lá, um gerente de vendas, né? Que ele tem que ter acesso a um sistema de vendas, né? Mas o seu relacionamento, e aí a gente vê aí, traduzido, né, em linguagem de negócio, o seu relacionamento, ele inclui um território específico, ele inclui os seus subordinados daquela região, então, um conjunto específico de cliente. Então, como eu traduzo todos esses elementos de acesso dentro dos meus diversos ambientes em uma identidade? Então, assim, eu preciso considerar que o relacionamento é maior do que aquela política estática, né? E aí, quem está provendo esses acessos? É o gerente do negócio, não é o pessoal da tecnologia. O pessoal da tecnologia é sim, não, acesso ou não. Então, o gerente do negócio tem que saber e ter ferramental para traduzir todo essa gama de informações. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo, né? Como a gente constrói, né, esse Identity Fabric para o mundo DevOps? Mais uma vez, né, pessoal, isso daqui a gente tem uma quebra de paradigma, porque agora a gente está falando ali de microperímetros, de aplicações modernas que estão constantemente sendo desenvolvidas e melhoradas, né? Então, hoje, a gente sabe, né, que os squads e tal, então, hoje eles não param e falam assim, olha, a V1 vai ser lançado o ano que vem e tal. Não, ali a gente tem aquelas dezenas de quick wins, de features que vão sendo lançadas e modernizadas,
E tudo isso daí tem que ser adequado com essa parte nova de identidade. Então, a gente tem ali no Security Blueprint, né, a questão de, primeiro, definição dos recursos, né? Depois a gente passa para a parte de configuração, né? Lógico, definiu, configurou, né? As políticas, né? A secret. Depois dessa parte de configuração, a gente parte para a parte de relacionamento. Lembra que a gente falou de relacionamento, que agora o relacionamento é um ativo fundamental ali na definição ali da minha identidade? Então, toda aquela parte de relacionamento, né, dinâmico, né, evidente, né? A parte de governança, então, é a parte dos catálogos, né? Como que eu governo isso daí de forma a conceder os acessos certificados, né? E a parte do serviço de inteligência, né? Onde eu vou monitorar tudo isso daí, a inteligência de governança, né? Os fluxos, a questão de menor privilégio, então eu retroalimento tudo isso daí. Tudo isso requer uma mudança fundamental na arquitetura de segurança. A gente vem comentando isso daí, que isso daí é fundamental, né? Por quê? Né? Porque hoje os aplicativos devem se unir, né, aos ambientes modernos e os ambientes tradicionais. Eu não posso abandonar o meu legado. Então, eu tenho que fundir o antigo ao novo, o que é atual e o que não é mais atual. E o que eu faço aqui? Como eu quebro esse paradigma? Né? Surge o dilema. Eu crio um novo silo de identidade ou eu aprimoro o meu IAM do legado, né, para lidar com esse desafio? Ou eu faço os dois? Né? Então, a resposta é você ter uma ferramenta que consiga entender o que é o legado, o que é o ambiente moderno, com este conceito de Zero Trust, todo mundo se conversando de forma normalizada, tá? Provendo cada um desses setores, desses segmentos aqui, dessas aplicações de segurança, a parte de autenticação, a parte de gestão de acesso, a parte de gestão de acesso privilegiado, né? A parte de gestão de identidades e a parte de segurança e gerenciamento das APIs. Por quê? Porque é isto a cola que vai juntar todo esse ambiente e vai proporcionar esse salto, fazendo com que esse meu Identity Fabric esteja totalmente alinhado com os princípios de Zero Trust. Bom, pessoal, era isto que eu tinha para apresentar rapidamente, né? Espero que eu tenha agregado algum valor aí no dia a dia, espero que eu tenha colocado um pouco de luz, né, sobre esse assunto. Mais uma vez, agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o pessoal da organização do evento, do IAM Tech Day, assim, e eu acho que é uma contribuição fantástica para o nosso dia a dia. Espero que em breve nós possamos nos ver. Um grande abraço e até logo.